Nesse vídeo eu falo para você a respeito da maior briga que existe entre os investidores. O que é melhor, investir em imóveis ou em fundos imobiliários? Desde as minhas primeiras conversas a respeito de investimentos, do mercado financeiro, até me tornar assessor, sempre foi essa a maior polêmica entre os investidores. Eu lembro de várias vezes conversar com meu pai a respeito de fundos imobiliários e de quanto eles eram vantajosos para um investidor, e ele sempre me respondia: Matheus, mas o que eu quero saber é o seguinte, se eu investir hoje em um imóvel, daqui a 10 anos, o que vai valer mais, o imóvel ou o fundo imobiliário que eu investi? E sempre há esse tipo de discussão, ainda mais aqui no nosso país, onde nós gostamos tanto de ter imóveis, de investir em imóveis. E eu lembro de uma vez até estudando a respeito disso, que a Bolsa de Valores contratou o Pelé para falar a respeito de investimento e do quanto era vantajoso você investir no mercado financeiro. E o Pelé, no meio desse evento da Bolsa, disse que o melhor investimento era em imóveis. Então nós temos esse tipo de cultura, e para respaldar tudo isso, o investimento preferido dos brasileiros é fundo imobiliário, que, querendo ou não, está atrelado a alguns imóveis ou em operações que esse mercado acaba financiando. E aí eu queria te perguntar, o que é melhor, investir em imóveis ou em fundos imobiliários? E antes de responder essa pergunta, eu queria que você curtisse esse vídeo, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para você não perder nenhum tipo de conteúdo que nós temos promovido aqui dia após dia. Eu vou explicar para você nos próximos minutos os principais aspectos e as principais vantagens e desvantagens que tem de você investir em um e em outro. E depois no final você vê o que é melhor para a sua realidade financeira. Primeiro eu queria que você entendesse o que são fundos imobiliários. Basicamente, um fundo imobiliário ele é uma forma de você investir em imóveis comprando pequenas cotas desse fundo. Imagina que existe um imóvel de 10 milhões de reais, só que você não tem esse valor para comprá-lo, para receber aluguéis. O que o fundo imobiliário faz? Ele disponibiliza esses 10 milhões diluídos em várias pequenas cotas para que vários investidores também tenham acesso a esse tipo de investimento. Obviamente não é só essa forma de negócio que acontece nos fundos imobiliários, mas é a forma mais básica para você aprender. Eu quero listar algumas vantagens que tem de você investir em um fundo imobiliário. A primeira delas é a diversificação. Quando você aporta qualquer valor, independente de qual seja, o que acontece? Você não está investindo em apenas um imóvel, mas em vários. Na maioria dos casos é assim que acontece, então você não está expondo o seu montante financeiro a um determinado imóvel apenas, mas a vários. E deixando mais claro, é como se você comprasse vários imóveis, vários galpões logísticos, vários shoppings, só que tudo dentro do mesmo montante que você aplicou. E na prática, como que isso acontece? Imagina que você é dono de vários galpões logísticos e um deles saiu o inquilino, ou seja, você deixou de receber aluguel daquele, só que se você tem, por exemplo, mais 10 outras empresas que acabam pagando o aluguel para o fundo. Assim você continua, talvez diminua um pouquinho do quanto você recebe de aluguel, mas ao mesmo tempo você não tem aquela receita sendo zerada completamente. Uma outra vantagem é a liquidez. Se você, por exemplo, compra um terreno que custa 100 mil reais, uma casa que vale 1 milhão de reais, você não consegue vender uma parte dela. Agora, se você comprar 100 mil reais em fundos imobiliários, você pode vender, por exemplo, 10, 20 mil reais. Então, essa liquidez ela é muito mais rápida e você praticamente tem todo o seu montante. Se um dia você quiser vender o seu 1 milhão de reais em cota de fundo imobiliário, muito provavelmente você consiga e em 2 dias aquele dinheiro está na sua conta. Uma terceira vantagem é uma gestão profissional, ou seja, por trás desses fundos sempre tem pessoas que trabalham com isso dia e noite praticamente. E a realidade disso é que faz com que eles tenham habilidade que muito provavelmente você não tenha. Então você está terceirizando, obviamente existe uma taxinha de administração para isso. Você está delegando o seu dinheiro para alguém que trabalha com isso e tem uma experiência muito grande dentro desse segmento. Tem uma vantagem que eu acho muito interessante dentro do fundo imobiliário, que é quando você, por exemplo, tem 300 mil reais investidos em um fundo. Naquele momento você recebe, por exemplo, R$ 2.500 reais de aluguel no dia 15. O que acontece? Naquele mesmo dia você consegue comprar aquele valor que caiu na sua conta, mais cotas de fundos imobiliários, o que vai gerar para você no próximo mês mais ou menos R$ 25, R$ 20 a mais na sua conta. Então pensa assim, você tinha 300 mil, caiu 2.500, no próximo mês cai 2.520, no mês 2 vai cair 2.540 e de mês em mês você acaba recebendo um pouco mais de aluguel. Coisa que num imóvel físico isso não acontece. Você não consegue chegar no seu inquilino e falar, eu comprei um micro-ondas, a partir do próximo mês você vai me pagar R$ 20 a mais de aluguel.
ele não vai fazer isso por você. No fundo imobiliário você consegue. Eu acho que essa é uma das principais vantagens, você fazer o dinheiro que está caindo na sua conta trabalhar mais por você ainda. E também existem, obviamente, vantagens de você ter um imóvel físico. Em primeiro lugar, é o que eu acho que todo mundo acaba valorizando demais, que é você ter aquele imóvel na sua frente e você sabe que você é dono dele. Então, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ele falando a respeito de uma pessoa que é conhecida dele, que tem patrimônio para investir, só que o que ele me disse, ele falou, Matheus, ele gosta do imóvel físico, dele ver que aquele imóvel é dele e existe, está na frente dele ali, dia após dia. E aí você percebe que isso é uma mentalidade um pouco mais tradicional, mas que é uma vantagem, porque aquela pessoa acaba ficando em paz por aquele imóvel existir, aquela propriedade estar no nome dela, apesar de ser bem similar com o que acontece no fundo imobiliário. O que você tem de cota é seu por direito, mas a maioria das pessoas entende que o dinheiro está dentro de um banco, aí depois está dentro de um fundo, então não é um imóvel físico, então isso é uma vantagem para quem gosta. Obviamente, uma segunda vantagem é você ter renda com aluguel, que é também uma característica do fundo imobiliário, mas aqui no Brasil uma das principais formas de investimento para você se aposentar, que o brasileiro mais gosta, é você ter casas para alugar para as pessoas, porque é um mercado que eles entendem que sempre vai existir, pessoas sempre vão querer alugar casas, e os imóveis, de certa forma, eles acabam já entrando até na terceira vantagem aqui, eles sempre se valorizam. Existe até uma frase que fala, compre terras porque Deus não vai fazer mais delas. Então a terra ela é única. E por que essa frase ela é tão disseminada? Porque, por exemplo, você está assistindo esse vídeo numa TV, no celular ou em qualquer outro aparelho e você pode comprar outro. Agora, se você compra um terreno, você não consegue duplicar ou substituir. É aquele lá e não vai ter outro igual. E quais são as desvantagens dos fundos imobiliários? Primeiro que você não vê onde aquele dinheiro foi investido de maneira tangível, você não consegue enxergar claramente e falar, poxa, o meu dinheiro está alocado aqui nesse determinado lugar. Então isso é uma desvantagem para quem prefere investir em imóveis. Um outro problema é que os fundos imobiliários eles são negociados em bolsa, então dia após dia eles se valorizam ou se desvalorizam. É uma classe que acaba sofrendo com essas negociações, porque um dia você vê e fala, poxa, eu ganhei aqui 1%, 2% no valor da minha cota, no outro dia você perdeu esse valor ou até mais, porque existem essas oscilações de mercado. Uma terceira desvantagem é que você não tem um controle de onde o seu dinheiro está sendo investido. Você terceirizou para uma gestão profissional, que é uma vantagem, mas ao mesmo tempo você não consegue dar pitaco falando, ó, investe aqui, investe ali. Então isso acaba trazendo para você algum tipo de desconforto em alguns casos. Eu quero fazer uma análise comparativa, no que cada um é bom, no que cada um faz sentido. E vamos lá então. Em relação à liquidez, você percebe que o fundo imobiliário ele tem muito mais vantagem, porque você consegue resgatá-lo em 2 dias. Então você vendeu hoje, daqui 2 dias o dinheiro está na sua conta. Agora vamos supor que você precisa vender uma casa em 2 dias. Isso não acontece. Obviamente também os fundos imobiliários eles oscilam de acordo com a variação de mercado. Então pode ser que você tenha colocado 100 mil reais e no dia que você precisa vender está 98. Então, obviamente, isso não acontece com os imóveis. Dependendo da velocidade que essa liquidez precisa entrar na sua vida, o imóvel ele precisa ter um desconto muito grande para vender rápido para você suprir uma necessidade. Então, nesse caso, ponto para o fundo imobiliário, ele tem mais liquidez, mesmo que ele precise ser vendido com um valor um pouco menor do que você pagou, porque se você precisar também de uma liquidez muito rápida no seu imóvel, você também vai ter que vender num valor abaixo de mercado. E se a gente entrar na parte de risco e diversificação, para quem vai o ponto? Primeiramente, o que a gente precisa entender? Um fundo imobiliário, ele, na maioria esmagadora dos casos, ele é extremamente diversificado em vários lugares, em vários setores, às vezes. Então, é extremamente positivo e mais um ponto para o fundo imobiliário, a questão da diversificação. Na parte de risco, você pode perceber que talvez os dois eles tenham algo meio equiparado. Você fala, poxa, Matheus, mas se eu investir em fundos imobiliários, as empresas que alugam são empresas tops, eu posso alugar para a Amazon, para a Adidas, para a Nike, são todas companhias muito grandes. Por que você está dizendo isso? É porque, na verdade, o que acontece? Se existe algum tipo de crise no mercado financeiro, por exemplo, a pandemia, independente da qualidade dos seus inquilinos,
você sofre nas cotas de fundo imobiliário também, tá? Então isso acaba sofrendo bastante. No meio da pandemia, aí a gente teve quedas bem significativas em relação aos valores das cotas e existem fundos que nem se recuperaram desde aquele momento. Até porque em 2019 existiu um boom do mercado financeiro onde todo mundo estava muito empolgado com ações, com fundos, e aí depois de 2020 vem a pandemia. Então todo mundo comprou às vezes muito caro em 2019 e aí esses fundos acabaram corrigindo em 2020 e isso acabou gerando um prejuízo que se consolida até hoje. Pensando na questão de risco, o imóvel físico também ele é mais concentrado. Se você tem uma casa de aluguel, se aquele inquilino sai, você ficou sem renda. No fundo imobiliário é um pouco diferente, só que eu queria levantar também, que eu já citei aqui, a questão do risco de mercado, que também é um risco significativo. Então, pensando por esse lado, o imóvel físico, você não vê a desvalorização na tela. Você não consegue enxergar um imóvel que valia 500 mil reais valendo 450, 400 mil reais, porque ele não tem uma cotação diária. Nos fundos imobiliários você consegue. Então, isso acaba talvez trazendo um pouco mais de segurança para o imóvel físico e um pouco mais de receio para quem quer ver ali o seu recurso valorizando dia após dia. Então, os investidores de fundos imobiliários precisam ter um pouco mais de estômago para aguentar essas oscilações, mas sendo bem sincero, essas quedas mais acentuadas das cotas dos fundos, elas não são frequentes. Os fundos imobiliários geralmente oscilam bem pouco. Eu queria demonstrar para você um lado que muitas vezes as pessoas não pensam em relação ao imóvel físico. É como se ele tivesse uma cotação diária também, só que você não consegue enxergar isso. E eu vou dar um exemplo para você. Pense que você tem uma casa e tem um terreno gigantesco perto dessa casa e ela vale 500 mil reais. E de repente surge uma notícia que um shopping vai ser construído perto daquele imóvel que você tem. O que acontece automaticamente? Você percebe que o valor ele não vai ser mais 500 mil reais. Ele vai ter uma valorização por causa do que aconteceu ao redor dele. Essa é a primeira situação onde aquele imóvel se valorizou, mas talvez você não consiga enxergar fisicamente quanto que aconteceu mesmo de verdade, ou você tem que pesquisar com algum corretor, alguém que esteja interessado em adquirir o seu patrimônio ali. E aí pense numa situação 2, onde o shopping não existe, só tem o seu imóvel, a gente voltou a estaca zero. Começaram a acontecer alguns assaltos na região daquele imóvel que você possui. O que vai acontecer com ele? Automaticamente o valor de mercado dele também vai cair. Então é isso que acontece com os fundos imobiliários, só que você enxerga no dia a dia, de segunda a sexta, basicamente. Nos imóveis físicos você não consegue enxergar tanto essa oscilação, a não ser que todos os dias você peça para alguém ir lá avaliar seu imóvel. Agora pensa assim, num outro cenário. Ah, Matheus, eu gosto de controlar as coisas, eu sou controlador, eu gosto de personalizar as coisas de acordo com a minha vontade. É melhor você ter um imóvel físico, porque aí você pode fazer as alterações que você deseja, você pode alugar, você pode vender, você pode fazer o que você quiser. O imóvel é seu. Agora, no fundo imobiliário, não tem como você ligar para o gestor e falar, viu, eu vi uma oportunidade aqui na internet e eu acho que vocês têm que migrar o fluxo de caixa de vocês para esse lugar. Não vai acontecer. Então, se você gosta de controle do que fazer e de ter isso de maneira mais tangível, igual eu disse aqui, o imóvel físico ele é melhor para você. E no final de tudo, o que você precisa levar em consideração? Os seus objetivos pessoais. Não tem nada a ver com rentabilidade, com liquidez, com nada nesse sentido. Você precisa entender o que mais agrega valor para a sua trajetória. Esses dias eu fui atender uma determinada cliente e ela chegou em mim e falou assim, poxa Matheus, eu comprei um imóvel na planta que valia 400 mil reais. Em 2 anos ele está valendo 1 milhão. E, poxa, que interessante, uma baita de uma rentabilidade. Depois dela compartilhar essa rentabilidade comigo, a gente fazendo a reunião, batendo um papo, entendendo quais eram os objetivos dela, ela me disse, poxa Matheus, eu queria me aposentar, ter uma renda de tal valor, e aí o que dá pra gente fazer? E eu disse pra ela, falei, ó, qual que é o cenário? Se você fizer essas movimentações aqui pro mercado financeiro, você consegue esse tipo de aposentadoria através dos rendimentos que cairão na sua conta. Só que qual que é o problema? Você vai ter que esquecer o imóvel que você pagou 400 mil reais e em 2 anos ele se tornou 1 milhão. Porque na verdade ele não vai suprir a sua necessidade de um fluxo de caixa para você se aposentar. Então você troca o prazer. Ao invés de você ver o imóvel de 400 mil se tornando 1 milhão, você sabe que tem alguns mil reais caindo na sua conta mês a mês e você pode viajar, você pode ficar com os netos, no caso dela, você pode ter mais tempo de qualidade de vida. Isso que você precisa urgentemente entender. Então eu acho que um erro muito grande no mercado financeiro são as pessoas compararem os investimentos.
E a gente não pode comparar investimento, a gente precisa comparar os propósitos desses ativos na carteira de cada uma das pessoas. Porque, por exemplo, se você trabalha construindo imóveis e vendendo, muito provavelmente vai ser melhor você continuar fazendo isso do que investir em fundos imobiliários. Ou se você tem conhecimento de imóveis que são oportunidades de investimento para vender depois, você muito provavelmente vai ter uma rentabilidade melhor do que os fundos imobiliários também. Só que qual que é o problema? Se você precisar vender rápido aquele imóvel que você comprou, você não consegue. Se você quiser uma renda com ele, às vezes na planta, você também não consegue. Na maioria dos casos, o aluguel que você recebe dos fundos imobiliários, ele não é uma rentabilidade boa em relação ao valor daquele imóvel. Então você vê imóveis de R$1 milhão sendo alugados por 3, 4 mil reais, sendo que no mercado financeiro R$1 milhão, se você fizer uma carteira de fundos imobiliários, você vai ter por volta de 8 mil a 10 mil reais por mês caindo na sua conta. Então depende muito do objetivo e do propósito desse investimento. Então não tem que existir comparação entre as duas práticas de investimento. O que precisa haver é o que faz mais sentido para a sua realidade. Eu, por exemplo, sempre fui contra ter imóvel físico, porque eu achava, poxa, mas o fundo imobiliário ele é mais interessante, ele rende mais. E uma coisa que eu nem citei aqui é, por exemplo, o rendimento dos fundos imobiliários, por enquanto eles são isentos no Brasil. Então se você recebe 10 mil reais de rendimento, são 10 mil reais líquidos, você não precisa pagar imposto sobre isso. E nos imóveis físicos, a partir de um determinado valor, você já começa a pagar imposto de renda sobre o que você está recebendo. Eu sempre fui para o lado dos fundos imobiliários, porque eu sempre gostei. Porém, o que eu acho interessante hoje, o que eu percebo nas pessoas de maior sucesso, é que elas têm o imóvel, pelo menos, da sua moradia, onde elas fazem as mudanças, onde elas construíram de acordo com a necessidade delas, e aí depois sim eles têm uma carteira diversificada, uma carteira voltada para ativos financeiros e não para imóveis físicos. Então, dentro da minha concepção, você precisa ter pelo menos um imóvel, que é o lugar onde você vai morar, e depois você pode diversificar e concentrar o seu patrimônio no mercado financeiro. Esse é o entendimento que eu acho que faz mais sentido para mim, que gosto de fundos imobiliários e dos investimentos, mas para você talvez seja um bom objetivo, um bom norte aí para você trilhar. E eu deixei para o final uma comparação que eu acho muito interessante. Na maioria dos casos, eu já até citei alguma coisa aqui, você percebe que os imóveis físicos hoje, a não ser que for algo comercial ou for algo formatado de uma maneira muito específica, a maioria dos imóveis residenciais, por exemplo, que as pessoas constroem para aluguel, elas não batem de maneira alguma a quantia que o fundo imobiliário ia render para esse investidor mês após mês. Então você consegue formar uma carteira de renda recebendo por volta de 0,8, 0,9, às vezes 1% ao mês líquido de imposto de renda, e às vezes em imóveis você recebe 0,30, 0,4 e às vezes tem até que pagar imposto de renda sobre esse valor que você recebeu. Então esse vídeo é um convite para que você analise o que faz mais sentido para a sua vida, vê o que você precisa mais de controle, de personalização, ou na verdade, se você prefere liquidez, se você prefere não pensar na gestão dos seus imóveis, porque querendo ou não, se você tiver um imóvel físico, você vai ter que ir lá cobrar o aluguel do seu inquilino se ele deixar de pagar, ou às vezes deixar na mão da imobiliária, que também vai cobrar uma parcela daquilo que você recebe mês a mês. Então, cada um tem um cenário. O que você precisa fazer é colocar tudo na ponta do lápis, ver o que você tem mais paz interior e aplicar para a sua vida. Deus abençoe e até o próximo vídeo.